Olá, povo de Deus, mais uma vez está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Rompendo em Fé. Rompendo em Fé é o órgão oficial das igrejas Pentecostal Herdeiros de Sião e o programa hoje está uma bênção. Tem muitas novidades para você, telespectador. Eu já quero deixar para a sua meditação aqui no início do programa, Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós iremos adentrar na presença do Senhor em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais este programa. Que a tua bênção esteja sobre este lar, sobre esta família, que o Senhor possa atender o pedido dos teus filhos, que estão orando comigo agora, Eterno, aqui no Rompendo em Fé. Senhor, derrama bênção sem medida sobre esta família, aqueles que buscam uma resposta, uma cura, uma paz de espírito, que o Senhor possa mover neste momento e confirmar sobre os teus filhos a bênção e a vitória, em o nome de Jesus. Graças a Deus. E não saia daí. O programa hoje temos aqui quadros abençoados, como o quadro Dica Santos Contábeis. Eu quero chamar a sua atenção, empresário, microempresário. Nós iremos falar sobre auditoria tributária, pois constitui-se na análise e revisão dos procedimentos de uma organização ou contribuinte, visando identificar-se as referidas obrigações, tanto quando secundárias como demonstrativos e declarações a fisco, estão sendo cumpridas adequadamente nos termos da legislação de regência. O auditor tributário precisa ser conhecedor da legislação e prática atualizada na apuração de tributos, especialmente no que tange a sistemas de tributação, tributos sobre operações de vendas, contribuições previdenciárias, retenções na fonte e obrigações tributárias e assessorias. E você, empresário ou microempresário que já abriu a sua empresa e que precisa de uma assessoria contábil, nada melhor do que você entrar em contato pelo telefone ou e-mail que estará aí no seu vídeo. Neste momento, nós iremos ficar com o quadro Por Você, Para Você. No quadro Por Você, Para Você, a nossa convidada de hoje, ela que é cantora, levita da Casa do Senhor, Bruna Olli, vai falar um pouquinho pra gente sobre o lançamento do seu CD, do seu ministério, não é isso, Bruna? Eu que quero agradecer primeiro o convite de estar aqui com vocês, um abraço aí para você aí de casa e agradecer vocês aqui do programa, que é um prazer para mim estar falando com vocês. E realmente a gente tem bastante coisas, porque Deus tem feito muitas coisas na minha vida e vai ser ótimo compartilhar isso com vocês aqui hoje. Bom, eu comecei a cantar desde pequenininho, eu sou filha de pastor, neta de pastor, sobrinha, eu sou de uma família pastoral e aprendi a cantar primeiramente na igreja, depois que eu fui estudar, fazer aula de música. Hoje eu me formo esse ano em licenciatura em música também, na faculdade. Então eu cresci na igreja e comecei a cantar desde pequenininha, no conjunto das crianças, pedindo oportunidade. E meu primeiro CD, na verdade, eu gravei com 13 anos. Não faz tanto tempo assim, na verdade faz um pouquinho, eu tenho 24 hoje, e meu primeiro CD eu lancei com 13 anos de idade, que foi o CD Abrigo, e todos esses 10 anos, né, de caminhada na presença de Deus tem sido assim, um aprendizado muito grande, ainda tem muita coisa para a gente aprender, eu sei que ainda tem um caminho longo pela frente. São 10 anos de luta, Bruna, mas também são 10 anos de vitória, não é isso? E o lançamento do CD, agora dia 30 de agosto, como que vai ser? Como que está a expectativa da família Bruna Olli, que tem muitas pessoas que te acompanham, né? Muitos cantores também, gospel, que acompanham a Bruna Olli, mais a sua família. Como que está esse sentimento, né, de lançamento de CD, que é como se fosse nascer um filho, não é isso? Todo mundo compara com filho, né? Eu nunca tive filho, ainda não tenho, eu só tenho 1 ano e
4 meses de casada, ainda sou recém-casada, mas todo mundo diz que é esse sentimento porque é algo que a gente espera muito, que a gente se dedica muito para fazer. Gravar um CD não é fácil, não é rápido, existe todo um processo na escolha das músicas, de quem vai produzir, de quem vai tocar e principalmente da oração, porque a gente pode ter um bom repertório, pode ter um bom cantor, pode ter uma boa voz, mas a gente precisa da unção de Deus, né? Então, é trabalhoso o CD, então a expectativa para a gente quando ele fica pronto é de que realmente as pessoas possam ser tocadas através da música, porque a gente sabe que a música emociona as pessoas, a música mexe com a alma do ser humano, né? Para alegria ou para tristeza. Quando a gente grava esses CDs ou ministra em alguma igreja, o nosso principal desejo é esse, que o Espírito Santo possa, através dessas canções, desses CDs, alcançar vidas, libertar, curar. Então essa que é a expectativa da gente, né? E esse CD vai ser lançado de uma forma muito surpreendente, né? Na minha vida, um presente de Deus. É um CD diferenciado na minha carreira, porque é um CD todo com letras do missionário R.R. Soares. O nome do CD é Minhas Canções, na voz de Bruna Olli. Então é um CD diferenciado, eu digo porque não fui eu que escolhi as músicas, não tem muito aquela coisa de você fazer tudo, né? É um projeto diferenciado, em parceria com ele, onde ele escreve as músicas especialmente para mim e a gente faz esse CD juntos. Então, assim, ele vai ser lançado no Maracanã, no dia 30 de agosto, né? E com uma caravana, com o missionário, com outros cantores também, a gente vai estar lançando esse CD lá. E a expectativa é grande, né? De que as pessoas gostem e que chegue logo, porque é o resultado de muito tempo de trabalho. Então, a gente está muito feliz. Então, assim, que Deus te abençoe grandemente na sua caminhada, né, nos seus desejos, naquilo que você ainda deseja no teu coração. Acredito que você ainda tenha muitos sonhos, ainda vai realizar muitos sonhos em nome de Jesus, tá? E eu, como missionária, profetizo vitórias, muito mais vitórias sobre a sua vida. E eu queria, Bruna, que você deixasse uma mensagem para aquele cantor, para aquela pessoa que tem um chamado, que é levita da casa do Senhor, né, que já desistiu 1, 2, 3 vezes e que deseja parar, ou então não está conseguindo continuar, né, a alcançar um sonho. Eu acho que acima de tudo, além de buscar o seu sonho, é saber se seu sonho realmente é um sonho de Deus, porque quando o sonho é de Deus, Deus abre as portas, às vezes não na hora que a gente quer, não a porta talvez que a gente quer agora, mas Deus, ele quando tem um propósito na nossa vida, é ele que se encarrega de fazer tudo. A gente não precisa, né, ficar desesperado. Se você tem convicção, se Deus já falou que esse é o chamado do seu coração, não desista, porque às vezes é difícil, mas o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem abençoa, e se Ele tem um propósito, Ele vai fazer acontecer, e a gente precisa acreditar nisso, em nome de Jesus. E antes que você assista o quadro Momento da Palavra, vamos ter a palhinha da Bruna Olli aqui, né, gente? Não poderíamos perder essa oportunidade, Bruna, por favor. Então eu vou cantar a música Mais Perto de Deus. Mais perto de Deus, eu quero estar junto aos teus pés, é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Depois de uma belíssima entrevista aqui no quadro Por Você, Pra Você, a Bruna Olli está aqui comigo na Vicência Moda, porque lançamento de CD, capa de CD, tem que estar bonita, não é isso, Bruna? É isso mesmo, na verdade tem que estar bonita todo dia, né? Mas o lançamento do CD, né, o encarte, a capa, a gente dá uma caprichada, né? E aí por isso que eu vim na Vicência sempre, já era... Todos os meus looks eu escolhi aqui, mas já era cliente já há algum tempo, como minha mãe, minha avó, as mulheres todas lá em casa, porque todos nós somos muito fascinadas com moda, a gente gosta sempre de estar pesquisando essas coisas, né? E escolher o look para o CD é sempre muito bacana, é sempre muito divertido, né? E espero que o pessoal de casa tenha gostado das nossas escolhas, né? E é isso. E como que é o look, Bruna Olli? Tem alguma coisa a ver com a música, é o seu estilo, é o seu gosto? Como que você escolhe as suas roupas?
Na verdade, é tudo meu gosto mesmo, né? E tem também a questão de, por sermos todos cristãos, a gente sempre procura algo com muita decência, nada que, né, incite a sensualidade e tal. Mas fora isso, a gente sempre inovando com alguma peça diferente, com algum acessório, né? Eu gosto muito no dia a dia de um jeans básico, não gosto muito de abrir mão do salto alto. Por mim, eu estaria sempre de salto, mas nem sempre é possível, então sempre tem aquela sapatilha, né? E vestido também gosto muito. Dificilmente é algo que eu não gosto, mas com relação à moda, assim, eu sou bem aberta a novidades, né? E também quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer a Cirlane por ter aí nos ajudado a escolher todos os looks, ela e toda a sua equipe, a Andréia, que com muito carinho receberam a gente aqui, e por abrir a loja dela para a gente escolher todos os looks aqui, que ficaram lindos, maravilhosos. Alguns eu levei para casa e é muito bacana o trabalho deles aqui. Estão sempre muito antenados com as novidades e acho que isso é muito legal. Acho que a gente tem que sempre cuidar do nosso corpo, não só na roupa, mas em tudo, no cabelo, tá sempre se cuidando, porque nós somos no tempo do Espírito Santo, e o tempo do Espírito Santo tem que andar sempre bonito, né? Então é muito legal isso. Faça como a Bruna Olli. Venha para a Vicência Moda, que fica aqui, na Avenida Getúlio Vargas, número 57, Campo Grande. Vicência Moda, vestindo você em todos os estilos. Nesse momento iremos meditar a palavra do nosso Deus, que está registrado no livro de 2 ao Reis, capítulo 6, do versículo 15 e o 16. A Bíblia diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, quando nós meditamos aqui a palavra do nosso Deus, nós vemos aqui a grandeza de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus para com seu povo. Ele é o Deus que quebra o arco, é o Deus que corta a lança, e é o Deus que faz cessar a guerra. Nós vemos aqui no capítulo de número 6, do versículo 15, quando toda a Síria, toda a tropa da Síria, fecharam-se o cerco contra a cidade de Israel. Porém, eles não sabiam que o Deus de Israel é um Deus de promessa, um Deus que cuida, um Deus que honra, um Deus que move as águas a favor dos seus servos. Diz a Bíblia que quando este rei da Síria enviou para a cidade de Israel carros e cavalos para fechar todo o cerco, eles voltaram com as mãos vazias a primeira vez, voltaram com as mãos vazias a segunda vez, porque o objetivo do rei era um único objetivo: lançar as mãos sobre o rei daquela cidade. Porém, todas as vezes que na Câmara da Constituição eles estavam planejando algo contra o rei da cidade de Israel, Deus estava enviando uma mensagem para o profeta. Quem é esse profeta? O Eliseu. Deus anunciou para Eliseu, dizendo: Eliseu, diga ao rei da cidade, para ele deixar de passar por tal e por tal caminho, porque toda a tropa da Síria está fechando o cerco, querendo o deter. Amados, a Bíblia diz que na segunda vez, quando eles voltaram com as mãos vazias, o rei se indignou e convocou toda a tropa para uma reunião. E ele perguntou: porventura, quem aqui na Síria é pelo rei da cidade de Israel? Parece que alguém aqui na Síria está contando, relatando e passando todas as informações para o rei de Israel. Porque quando eu peço vocês para ir à esquerda, parece que alguém comunica com ele e ele vai à direita. E quando eu envio vocês à direita, parece que alguém está comunicando a ele e ele vem à esquerda. Alguém, com muita coragem, levantou e disse: rei, ninguém aqui na Síria é pelo rei de Israel.
O que acontece é que lá em Israel existe um homem, profeta, que o Deus dele fala com ele até quando ele está dormindo. Naquele momento, o rei da Síria não queria mais nada com o rei da cidade de Israel. E ele declarou dizendo: eu quero que vocês tragam a mim agora o profeta Eliseu. O que muito me chama a atenção é que o Senhor Deus já estava direcionando os passos do profeta Eliseu. E eles saíram, fecharam-se o cerco, eles conseguiram localizar o lugar onde estava o profeta Eliseu e o seu servo. E diz a Bíblia que naquele dia, o servo do profeta, ele acordou bem cedo. Porém, ele avistou toda a tropa da Síria que havia fechado o cerco. E ele gritou: e agora, meu senhor, homem de Deus, o que faremos? Eliseu, tranquilo, diante de uma unção, que é a unção do nosso Deus, ele disse: não preocupe o teu coração, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o servo do profeta gritou, perguntando: e agora o que faremos? Ele não conseguiu ver a mão de Deus, o agir de Deus, o livramento e o escape de Deus. Por quê, pastora Adair? Porque ele estava sem visão espiritual. E Eliseu naquele momento clamou a Deus dizendo: Deus, abra a visão do meu servo. E imediatamente Deus abriu a visão daquele jovem e ele conseguiu se tranquilizar, dizendo: verdadeiramente, Eliseu, eu estou vendo aqui carros e cavalos de fogo, e o exército que está aqui ao nosso redor é bem maior do que o exército que está com os nossos inimigos. Louvado seja Deus! Eu sei que existem milhares de pessoas nos assistindo agora aqui no Rompendo em Fé, e eu acredito que eu estou ministrando a palavra para alguém que está como aquele jovem, aflito, preocupado, porque não consegue ver a saída, não consegue ver a solução do seu problema. Aquele servo, ele só tranquilizou quando Deus abriu-lhe a visão. Eu acredito que neste momento, esse Deus que é onipotente, que é onisciente e onipresente, Ele já está abrindo a tua visão, Ele já está te dando graça. E uma vez Deus abrindo a tua visão, você vai conseguir contemplar a mão dEle movendo em todas as áreas da tua vida. Pastor, por que aquele jovem conseguiu tranquilizar só quando Deus abriu a sua visão? Quando Deus abriu a sua visão, ele conseguiu se tranquilizar, porque ele viu o agir de Deus naquele lugar. Inimigo, eles tiveram que ficar ao derredor, porque ao redor do profeta e do seu servo havia carros e cavalos de fogo. O Deus que quebra o arco e que corta a lança é o mesmo Deus que deu livramento ao profeta e ao seu servo. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar. Ei, é o mesmo Deus que enviou o anjo para fechar a boca dos leões na cova onde lançaram Daniel. É o mesmo Deus que esteve com José naquela prisão. É o mesmo Deus que mudou a história de Jacó. Ele é o mesmo. Pastor, mas por que os milagres hoje não são como na época dos profetas menores e profetas maiores? Numa certa feita, um escritor, ele perguntou para Deus em oração: Deus, por que não acontecem milagres extraordinários como no tempo do profeta Eliseu? E ele conseguiu ouvir a voz de Deus que disse assim: eu sou o mesmo. A Bíblia é a mesma, mas os homens não são os mesmos. Creia! Assim como eles oravam, assim como eles buscavam a presença do Senhor e recebiam mais de Deus, este Deus é o mesmo. É o Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que muito mais fará por você e para toda a tua família. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. E fique agora com o quadro Dica Saudável.
quadro Dica Saudável de hoje, nós estamos aqui com Elson Reis. Ele que é participante do Espaço Vida Saudável da Lu e do Evaldo e vai contar um pouquinho pra gente como é que começou essa história com a Herbalife. Tem mudado bastante coisa, venho perdendo medida, eliminei alguns quilos também e sempre tenho recebido orientações dos profissionais que sempre estão presentes, né? Você estava me contando que você perdeu 12 quilos? Consegui perder 12 quilos, eu comecei a tomar o shake mais ou menos em agosto e desde então praticando exercícios físicos, espaço, sempre, todos os dias, diariamente. E você também pode ser um participante do Espaço Vida Saudável da Lu e do Evaldo, que fica aqui na Avenida Leitão da Silva, número 260, Praia do Suar. Você pode também entrar em contato pelo endereço que aparece no seu vídeo. Fique agora com o quadro Falando de Missões. Falando de Missões. Todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. No quadro Falando de Missões hoje, nós podemos lembrar que Jesus, numa certa feita, ele conversou com os discípulos. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Nós sabemos que é chegado a última hora e nós podemos ver que Jesus, ele está tirando a igreja de dentro da igreja. Pastora Daí, o que é tirar a igreja de dentro da igreja? É justamente este quadro que nós estamos hoje aqui falando, que é o quadro de missões. Está no coração de Deus e precisa de estar no teu coração. Muitas experiências, muitos missionários que já foram para o campo, eles adquiriram muitas experiências com o poder de Deus em bairros, municípios e cidade onde eles foram enviados. Numa certa feita, um pastor brasileiro, ele foi convidado a ministrar em um grande evento, porém este evento estava acontecendo em um país comunista, onde toda a liderança, onde todos os evangélicos, eles precisavam de estar com um óculos escuro. Este pastor brasileiro agora chega diante daquele palco, diante daquele grande evento, e era noite, e ele ficou muito preocupado, e ele perguntou para ele mesmo: mas é noite, e por que que toda a liderança está naquele palco com óculos escuros? O que está acontecendo aqui? Amados, e naquele momento aquele pastor brasileiro, ele não se contentou, ele não se conteve, ele perguntou ao organizador daquele evento: é noite, e por que todos vocês estão com óculos escuros? Naquele momento o organizador, que é um pastor missionário, olhou para o pastor brasileiro e disse: pastor brasileiro, todos os que chegam aqui neste país para anunciar o evangelho e falar do amor do Senhor Jesus, eles passam por um momento difícil, porque toda autoridade lança sobre os olhos dos pastores ou dos evangélicos uma frespa de arame e puxa os olhos para fora e arranca os olhos. E naquele momento aquele pastor missionário, ele disse: olha, vocês pastores brasileiros ainda não viram nada, nós estamos com óculos escuros porque arrancaram os nossos olhos para negarmos o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, aquele pastor brasileiro, ele se maravilhou e ele também, naquele momento, começou a orar, pedindo ao Senhor para dar graça aos demais missionários e aos demais pastores. E ele fez uma retrospectiva de como nós podemos, como nós temos liberdade de falar do grande amor do Senhor Jesus aqui no Brasil, onde nós podemos andar com a Bíblia nas mãos, podemos ler a Bíblia, a palavra em praça pública,
em presídios, em hospitais, quando na verdade muitos irmãos missionários que estão em um país comunista como esse, está clamando, pedindo a ajuda do Espírito Santo para conseguir exercer a sua função, que é o chamado missionário. Você que está nos assistindo, quantas Bíblias que você tem? Talvez no armário, na estante de sua casa. Você já falou do amor do Senhor Jesus este ano para quantas pessoas? Existem 3 meios de fazermos missões. Talvez alguém está me assistindo dizendo, pastor Adair, eu não tenho condições de ir fazer missões. Eu também não tenho condições de estar investindo na obra missionária, mas eu tenho condições de orar pelos missionários. Ou também alguém pode estar me assistindo dizendo, eu não tenho como ir, mas eu posso, pastor, investir na obra missionária, contribuindo. E também alguém pode estar me assistindo dizendo, eu posso ir fazer missões. Deus abençoe a tua vida. Se você pode ir, tome posse. Se você não pode ir, mas pode contribuir, Deus abençoe. E se você não pode contribuir e ir, seja o intercessor. Tem lugar que o missionário precisa de chegar, que ele precisa de uma corda, porque tem vidas que estão no fundo de um poço. E para o missionário chegar lá, ele precisa de descer ao poço com uma corda. E esta corda se chama a oração da igreja. A oração da igreja leva o missionário em lugares de difícil acesso, onde não vai avião, não vai carro, não vai moto e nem uma bicicleta. Que o missionário precisa só de uma corda para chegar lá, que é a nossa oração. Deus abençoe. E neste momento nós iremos ficar com o quadro Agenda Gospel. E no quadro Agenda Gospel, você fica sabendo tudo sobre o meu gospel. E nós iremos falar sobre um grande evento que acontecerá agora, dia 7 de agosto, de 7 a 14 de agosto, que será a 10ª Semana Profética de Restituição e Avivamento. E a programação está uma bênção. Vários preleitores estará abençoando todo o povo de Deus neste grande evento. Entre eles estará o evangelista Ranier Judson, estará Mateus Firme, estará também pastor Diego, presbítero Rayan, pastor Ademar. Eu também estarei ministrando neste grande evento e o presbítero Jefferson de Amorim. E este evento acontecerá no templo da Igreja Pentecostal Herdeiros de Sião, situado à Rua Aleixo Neto, número 220, no bairro Santa Lúcia. E lembrando que no dia 20 de agosto acontecerá a Quarta-feira da Vitória. Quarta-feira da Vitória acontecerá na Assembleia de Deus em Colina de Laranjeira, dirigida pela missionária Luciana Ottoni e o seu esposo, homem de Deus, Antônio Carlos, estará lá, missionária Mônica Cruz, ministrando, explanando a palavra do nosso Deus. Vocês não podem ficar de fora. Deus tem bênção para a tua vida na Quarta-feira da Vitória, dia 20 de agosto, às 19h30. E estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Quero te agradecer pela sua audiência, prometendo voltar na próxima semana, assim querendo o nosso Deus. E nada melhor do que agradecermos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento oramos e agradecemos ao Senhor por estes milhares de ouvintes que acompanharam o Rompendo em Fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa, sobre esta família e que as promessas do Senhor, que elas possam se realizar a cada dia sobre a vida dos teus, em nome de Jesus. Amém. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.